Os países da NATO vizinhos da Bielorrússia estão a rever a segurança das fronteiras depois de o chefe do grupo Wagner ter anunciado um acordo para se exilar no país, pondo fim ao seu motim na Rússia. Na Polónia, o primeiro-ministro e o ministro da Defesa foram inspecionar as tropas no nordeste do país. Wzmocniliśmy granicę z Białorusią, granicę z obwodem królewieckim. Zdajemy sobie sprawę z tych zagrożeń i odpowiadamy na te zagrożenia, uprzedzając ataki, a przecież od 2 lat mamy do czynienia z atakiem hybrydowym na polską granicę. Żołnierze Wojska Polskiego służą na granicy, wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Dziękuję. O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, disse no domingo que a NATO teria de reforçar o seu flanco oriental se a Bielorrússia abrigasse Evgeny Prigozhin e as suas tropas. Na Finlândia, o governo está atento. No selvästi tilanne on herkkä ja mitä tahansa voi tapahtua ja me jatketaan tilanteen seuraamista hyvin tarkkaan täältä käsin. A Finlândia, a Estónia, a Lituânia e a Letónia anunciaram, entretanto, a introdução de medidas coordenadas e reforçadas de controlo das fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. O mais alto tribunal da Austrália rejeitou uma ação judicial apresentada por Moscovo para impedir que a embaixada da Rússia fosse despejada de um terreno onde tencionava construir novas instalações. O governo australiano afirmou que o local era demasiado próximo do Parlamento Nacional em Canberra e aprovou uma lei que impede a Rússia de estar no terreno por razões de segurança. It's not intended to give it to or to allow for any other embassy to be there either. We'll consider the purpose of the land, but we expect the law to be upheld. Australia supports the law. Russia hasn't been real good at upholding the law in recent times. Após a decisão, o homem que ocupou o terreno de forma ilegal abandonou o espaço e entrou num carro com matrícula diplomática. A Rússia afirma que o homem era um segurança, embora alguns funcionários australianos duvidem disso. O partido de centro-direita Nova Democracia garante a maioria absoluta nas eleições gerais gregas. Kyriakos Mitsotakis regressa ao poder como primeiro-ministro depois do curto interregno, desde as eleições de maio, e tem garantidos os próximos 4 anos à frente dos destinos da Grécia. O partido de Mitsotakis terá tido 40,5% dos votos e, graças ao bónus de deputados dado ao vencedor, fica com 158 dos 300 que compõem o Parlamento grego. No discurso de vitória perante os apoiantes, congratulou-se pela preferência reiterada no partido. Já em maio, a Nova Democracia tinha ficado claramente à frente e prometeu avançar com as reformas iniciadas no primeiro mandato. O grande derrotado é o ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras. O partido de esquerda que esteve no governo até 2019, o Syriza, ficou abaixo da votação obtida nas eleições de maio, com um resultado ligeiramente abaixo dos 18%, que deve deixar o partido com apenas 47 deputados. É um duro golpe para Tsipras, que tem agora em perigo o futuro na liderança do partido, na primeira reação pública aos resultados. Admitiu que é um resultado muito negativo para o partido, antes de acrescentar que é negativo, sobretudo, para a democracia. Ao todo, 8 partidos conseguem ficar acima do limiar dos 3%, que garante a entrada no Parlamento grego. Entre eles está os Espartanos, um novo partido de extrema-direita apoiado por um dirigente agora a cumprir pena de prisão do entretanto extinto Aurora Dourada. O partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha ganhou as suas primeiras eleições distritais. É um novo fôlego para a AfD que atinge níveis recorde nas sondagens de opinião. Robert Sesselman, advogado e deputado regional, venceu a segunda volta das eleições para administrador do distrito de Sonneberg, no estado central da Turíngia, perto da fronteira com a Baviera. A AfD na Turíngia foi classificada como extrema-direita e está sob vigilância da Agência de Informação do Estado. O partido do chanceler alemão Olaf Scholz quer ampliar a classificação de vítimas da injustiça comunista na antiga RDA.
Isso poderia significar uma compensação para cerca de 12 mil pessoas forçadas a fugir das suas casas em 1952 e 1961. Marie-Louise Trobes tinha 10 anos quando a família foi obrigada a deixar a cidade onde vivia. Also die Männer waren überwiegend bewaffnet und und diese Frau, die stürzte gleich auf uns zu und sagte, ihr dürft das Haus heute nicht verlassen, ihr dürft heute nicht zur Schule gehen. Ja, warum, ja? Und dann kam eben meine Mama und mit dem Jüngsten, mit dem 4-Jährigen auf den Arm und hat dann irgendwie versucht, uns zu erklären, dass wir Gaza verlassen müssen. Trobes dirige uma associação de cidadãos que viviam na Alemanha de Leste. Reclamam uma compensação de 20 mil euros para cada vítima. Desde o início do ano, mais de 1.300 pessoas perderam a vida ou desapareceram a tentar chegar à Europa. Os números são cruéis e representam apenas os casos conhecidos. O número real é maior e irá continuar a crescer. Apesar dos riscos, mais de 75 mil pessoas conseguiram completar a travessia. Itália, Espanha e Grécia são os 3 países mais afetados e têm-se preocupado mais em impedir novas chegadas do que em salvar quem está suficientemente desesperado para se fazer ao mar. Crescem os apelos para a criação de rotas legais de migração, nomeadamente da ONU, mas Bruxelas tem optado por um rumo diferente. O Mediterrâneo não é a única fronteira. Também por terra é cada vez mais difícil entrar em território europeu e se em 2014 havia pouco mais de 300 km de muros ou vedações de arame farpado nas fronteiras europeias, hoje são mais de 2.000. As restrições impostas baixaram a utilização de praticamente todas as rotas migratórias. A exceção foi a rota do Mediterrâneo Central, precisamente a mais perigosa, que se tornou a privilegiada pelos migrantes. No coração da rota está o porto tunisino de Sfax, onde as autoridades locais garantem que impediram o embarque de 13 mil pessoas desde o início do ano. A União Europeia tentou convencer Kais Saied a atacar o problema no seu país, com a promessa de assistência financeira, mas o presidente tunisino tinha avisado à partida que não aceitaria tornar-se no guarda fronteiriço de outros países. A solução política tarda em chegar. Para as mais de 27 mil pessoas que morreram ou desapareceram no Mediterrâneo desde 2014, chegará tarde demais. O consumo de estupefacientes está a aumentar em termos globais. Segundo dados das Nações Unidas, o número de pessoas a injetar drogas subiu 18% em relação às anteriores estimativas. Na capital austríaca, Viena, tem havido um forte aumento nas mortes ligadas ao consumo de drogas. Ich bin eingestellt auf Morphium, hier und da am Beikonsum. Es gibt immer mehr Leute, die Opiate verkaufen oder es nimmt schon überhand das Ganze, dass immer billiger wird das Ganze. Die Neuen, die nachkommen, die unterschätzen das, glaube ich, ein bisschen. Und zwar extrem, also die Jugendlichen, die konsumieren und wissen gar nicht, was sie überhaupt konsumieren. De acordo com o último relatório mundial da Agência da ONU para as Drogas e o Crime, 296 milhões de pessoas consumiam drogas em 2021, um aumento de 23% numa década. A substância mais consumida é a cannabis, seguida dos opioides, anfetaminas, cocaína e ecstasy. E o aumento do número de pessoas que sofrem de perturbações ligadas ao consumo de drogas é ainda mais significativo, 45% em 10 anos, com 39,5 milhões de casos registados. E apenas 1 em cada 5 pessoas recebe tratamento. Mas também existem avanços positivos. We have seen that actually with the COVID pandemic, many countries have adopted innovative ways in order to reach the drug users with the services. And so this innovation now proved to be really increasing also the number of people that can be reached and even new patients coming to treatment. So that gives a sign of hope. West- und Mitteleuropa sind nach wie vor einer der größten Kokainmärkte weltweit. Während der Kokainkonsum in der Pandemie stagnierte, scheint er nun wieder anzusteigen. Zudem deuten die jüngsten Trends auf vermehrten Methamphetamingebrauch in Europa hin. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien. Ativistas turcos desafiaram a proibição de realizar a marcha anual do orgulho LGBTQ em Istambul. E mais de 40 ativistas foram detidos.
As autoridades de Istambul e de outras províncias tinham proibido todos os eventos LGBTQ planeados para a Semana do Orgulho. Um ataque aéreo sobre um movimentado mercado de legumes no noroeste da Síria matou pelo menos 9 pessoas e feriu outras 30. Ativistas afirmam que a Rússia, um dos principais aliados do presidente sírio Bashar al-Assad, lançou o ataque sobre a cidade estratégica de Jiz al-Shugur, controlada pela oposição, perto da fronteira com a Turquia. O jornal sírio pró-governamental informou que o ataque aéreo teve como alvo rebeldes e um depósito de armas. O noroeste da Síria é maioritariamente controlado por rebeldes e por forças apoiadas pela Turquia. As eleições na Guatemala ficaram marcadas por confrontos naquele que tem sido o período eleitoral mais tumultuoso da história recente do país centro-americano. Nas presidenciais, os guatemaltecos distribuíram os votos pelos 22 candidatos e nenhum obteve os 50% necessários para ganhar na primeira volta. A segunda volta terá lugar a 20 de agosto. Os 9,3 milhões de eleitores escolheram também no domingo os 160 deputados do novo Parlamento e os autarcas de 340 circunscrições municipais. Cada europeu tem a sua história. Cada um tem tragédias e triunfos, obstáculos e oportunidades. Riem e choram. Lutam pelo melhor e muitas vezes conseguem. As diferenças tornam-nos mais fortes. Juntos têm o poder de construir um futuro melhor. Unidos na diversidade. Para cada europeu há um canal. Euronews. Sinta-se ligado à Europa.